Análise técnica que conta, como sempre, com a presença de Luís Correia Tavares. Já sabe que pode colocar as suas questões em direto. Daremos resposta. Telefone para 213236898 ou através do e-mail fechodecontas@económico.pt. Luís, olhamos para o balanço do trimestre, o primeiro, o melhor desde 1998 nas bolsas mundiais. Lisboa não terá sido um desempenho tão favorável, ainda assim importa fazermos aqui o balanço dos primeiros 3 meses de 2012. É verdade, é muito importante e os índices têm-nos marcado, portanto, principalmente os índices americanos, portanto, ao contrário dos índices europeus, têm-nos marcado pautas constantemente ascendentes, com máximos e mínimos crescentes e fecham, portanto, digamos assim, o trimestre bastante positivos. Eu destaco como o índice que me chama a atenção, não por ter sido aquele que tenha tido a melhor performance, mas sim pela figura que desenvolve, que é o índice Nikkei, o índice japonês. Está há 20 anos a descer, desenvolve uma figura que se chama Morningstar, Estrela da Manhã. Esta figura o que nos diz é que para o curto prazo, neste gráfico, cujo cada uma destas velas representa o período trimestral, portanto, terá uma tendência altista. Quererá isto dizer que precisará da superação do nível dos 10.300 pontos para se dirigir ao nível de 11.450 e, posteriormente a isto, 12.500. O que mais me chama a atenção, no que respeita, por exemplo, aos índices americanos, é, no caso do SP500 e tanto do Nasdaq 100, igualmente, é que isto já em gráficos mensais, porque também fechámos o mês na sexta-feira, este volume tem sido crescente. Portanto, vemos as subidas que estão acompanhadas de um volume crescente, onde o suporte do SP500 está no ponto dos 1.365 e no caso do Nasdaq 100 está bastante mais longe, perto do nível dos 2.400 pontos. Obviamente, cada uma destas velas tem o período temporal de um mês, e quererá isto dizer que teríamos que esperar um mês ou dois para ver anulado, portanto, este cenário. Isto, no que respeita aos índices, é aquilo que mais me chama a atenção. Obviamente que se formos para os índices, como é o caso do PSI 20, chama-me a atenção na sexta-feira que, embora ao mesmo tenha fechado positivo, o volume foi superior ao negociado na quinta e na quarta-feira anterior, que foi negativo, e inclusivamente o dia de hoje, que também fechou em negativo, o volume é inferior ao negociado na sexta-feira. Isto poderá ser um sinal, onde temos aqui um suporte que é no nível de 5.430, que não se deveria perder, mas que só a superação do nível 5.750 o fará sair deste percurso lateral. Vamos aqui fazer um foco mais próximo naquele que é o PSI 20 e nas ações em destaque. Pela positiva e este trimestre, que destaques é que vale a pena fazer? Bem, pela positiva, eu chamo a atenção, portanto, a um fator que é o seguinte. Como é que normalmente, e isto é importante referir, penso eu, é como é que se sabe se uma ação, ou como é que se deverá escolher uma ação. Eu faço-o da seguinte forma, e é assim que eu considero que se deverá fazer. Primeiro, se um determinado investidor procura entrar numa ação altista, ao ser numa ação só tem a opção de entrar altista. Então terá que verificar um valor forte. Então deverá fazer ao contrário, procurar um índice forte. Na Europa nós temos o caso do DAX, temos o caso do FTSE 100, que estão mais fortes que os restantes. Mas ao termos dificuldade, deveremos dirigir-nos a um setor. Começar a afinar aqui a procura. Exatamente. E eu fiz um percurso a todos os setores, neste caso da Europa, porque já sabemos que nos Estados Unidos o tecnológico está muito forte, e comidas e bebidas foi um setor que me despertou a atenção. Então, conforme podemos verificar no gráfico, embora esteja perto de máximos, portanto, fez um fecho trimestral acima desta resistência e demonstra aqui muita solidez. Agora eu quero uma empresa que dentro da comida e das bebidas que seja forte. E quem é que eu encontro? A Jerónimo Martins. Portanto, desta forma, isto traz-nos alguma coincidência, que também fechou, neste caso, o trimestre por cima dos seus máximos. Isto no que respeita, portanto, fazermos uma análise desta forma. No caso de outras cotadas portuguesas, chama-me a atenção, embora hoje tenha um cenário bastante negativo, a Portugal Telecom, por enquanto não perder o nível de 3.7, terá que fazer 2 fechos diários a nível deste mínimo. Portanto, não perdendo este nível, tem um cenário com possíveis implicações de maiores ressaltos, dadas as divergências, mas o que manda é o preço, e se o preço não deixar, depois teremos que a esquecer. A Zone Multimédia desenvolve um cenário que é uma figura a conhecemos de ombro, cabeça a ombro, que só estará confirmada com a superação do nível de 2,75. E no caso da REN, tem a figura
mais perfeita, neste caso o dito ombro, ombro, cabeça, ombro, onde já está a superação do mesmo, onde realizou um throwback à antiga linha clavicular e agora, em princípio, tecnicamente terá um cenário de projeção altista com a procura do nível 2 de 50, onde corresponde um gap que aqui veremos se o fechará. Obviamente, onde é que está o stop para todo aquele que se atreva a uma figura destas? Uma figura destas tem que ser vista como uma estatística. O stop está no nível dos 2 euros. Portanto, aqui é verificar se a equação rentabilidade-risco é compensatória para estas cotadas que desenvolvem um cenário positivo. Luís, e já que entramos no setor da energia, perguntava-lhe por uma ação que bate mínimos desde que aconteceu a OPV, a entrada em bolsa, que é a EDP Renováveis, que está em mínimos na sua história. Isto é uma tendência para se manter? Sim, perdeu um nível de 3,82, um nível que já estava referenciado desde agosto e outubro do ano passado. Este nível foi perdido com mais do que dois fechos consecutivos, inclusivamente acusou um forte volume vendedor e neste momento, sem a recuperação deste nível, não tem qualquer projeção altista e, inclusivamente, se formos alargar o período temporal, verificamos que está praticamente depois em queda livre. Portanto, não tem um bom aspecto técnico. Luís, muito obrigada. Análise técnica no fecho de contas por Luís Correia Tavares. Já sabe que pode colocar as suas questões em direto sempre às segundas-feiras.